E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui novamente com meu grande amigo, pastor Daniel Adams. Nós temos gravado vários vídeos aqui, temos buscado ensinar vocês a respeito da vida espiritual, daquilo que acontece no mundo espiritual à nossa volta, porque nós sabemos que a nossa vida não é apenas terrena, mas existe algo sobrenatural acontecendo e nós precisamos estar alinhados com Deus, com a sua palavra, para nós derrotarmos as forças do mal. Amém? Daniel, se apresenta aí para o pessoal. Eu acho que muita gente já te conhece, mas depois a gente vai começar com a mensagem aí. Bom, eu sou o pastor Daniel Adams Soares, da igreja IA Church. Eu quero agradecer muito dos seguidores do pastor Juninho, que eles estão curtindo o meu canal, e os testemunhos são maravilhosos de curas, milagres do Senhor. Eu louvo a Deus por essa parceria, pastor Antônio Júnior, porque o reino de Deus é um só e estamos juntos nessa unidade. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho certeza que muitas vidas têm sido tocadas porque nós só queremos anunciar Jesus, a palavra de Deus, que foi o que mudou a nossa vida. Então, pessoal, antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, se inscreve também lá no canal do Daniel. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, aqui no comentário. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com as orações desse homem de Deus, as pregações que ele tem colocado ali no canal dele, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, vocês viram o título do vídeo, a arma 3D do diabo. Essa arma, irmãos, tem destruído muitas vidas e eu gostaria muito que você não pensasse naquele irmãozinho, da pessoa da sua casa, não. Você vai trazer para si. Será que eu também tenho sido atingido por essa arma? E talvez você está aí pensando, mas o que seria essa arma 3D? Aliás, se nós analisarmos aqueles desenhos, né, que tem o diabo com chifrinhos, sabe? Aquela imagem que a gente tem, muitos deles, né, ele usa aquele tridente, aquele garfo, né, de 3 pontas. E se nós pudéssemos colocar um nome em cada uma dessas lanças, eu poderia dizer que existem 3 armas que começam com a letra D. E eu vou te mostrar e você vai ver que tem razão. Esse tridente aí não está na Bíblia, mas nós podemos entender que existe sim uma arma com 3 flechas aí, com 3 lanças que tem destruído muitas vidas. E a primeira arma do diabo qual é? É a decepção. Meus irmãos, quantas vezes o diabo tem usado a decepção na vida das pessoas para afastarem elas de Deus. A palavra decepção, ela significa uma pessoa que está descontente, uma pessoa que está frustrada. E isso gera muita tristeza, isso gera um esfriamento espiritual. Eu não sei se você talvez já está assim, você está decepcionado. Eu já me decepcionei algumas vezes na minha caminhada cristã, me decepcionei com pessoas da igreja, isso é muito comum. Me decepcionei também em relacionamentos que não deram certo. Eu me decepcionei de várias maneiras e eu acredito que não tem como nós passarmos por esta vida sem sofrermos uma decepção. O próprio Jesus, né, ele foi traído por um discípulo dele. Então, isso pode acontecer muito e a forma como você vai lidar com a decepção vai garantir se você vai ter uma vitória contra o diabo ou se você vai sofrer uma derrota. E antes de o Daniel comentar aí, eu quero só ler uma passagem de um salmista chamado Asaf, em que ele ficou decepcionado com a sua vida. Ele era um homem de Deus, mas chegou um momento em que ele achava que não estava adiantando para nada, sabe? Ele se guardar puro, buscar a santidade. Eu também já confesso que eu já pensei assim também. Nossa, parece que é só eu que estou me guardando. A gente olha para as pessoas que se dizem cristãs aí e estão fazendo coisas que não agradam a Deus. E para mim, o que está adiantando isso tudo? Então eu quero ler para você um salmo que ele escreveu, o Salmo 73. Eu vou ler somente o versículo 1 ao versículo 5. Olha o que ele disse. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Então aqui nós vemos que
ele quase se desviou porque ele ficou decepcionado de ver que tudo parecia dar certo para o ímpio, para as pessoas que nem queriam saber de Deus, e ele que estava ali pagando o preço, renunciando à carne, ele estava sofrendo. Não é assim, Daniel, que acontece muitas vezes? A gente passa por esse momento. Na vida cristã, a gente acaba olhando para si mesmo, pelos nossos sentimentos, o momento a qual a gente está vivendo, muitas vezes de dificuldade, e a gente começa a questionar Deus. Aí que entra Satanás lançando seta. Se Deus é bom, por que está permitindo que você passe por esse momento difícil? Olha as pessoas que fazem tudo que é errado. Eles estão prosperando, não tem problema, não tem luta, não tem sofrimento. Então a gente vê o sofisma, o engano que Satanás ele começa a trazer aquele engano para a gente se desviar do propósito de Deus. Mas a Bíblia fala aqui no verso 17 que quando ele entrou na casa do Senhor, quando ele entrou no templo e foi exposto à palavra, tudo aquilo que era engano caiu por terra. Aquela decepção já não teve mais lugar no coração dele. Então aquela arma maligna caiu por terra. Agora ele tem a visão correta. Deus é bom, Deus é justo, e o caminho dos ímpios é escorregadio. Tudo que eles plantam, eles vão colher. Então a visão dele agora estava correto quando ele foi exposto à palavra, e a palavra liberta. Então é muito importante como vencer essa arma tão poderosa que é a decepção, que o inimigo quer paralisar a nossa fé, nos levar a desviar do propósito de Deus. Quando a gente lê a palavra e se apropria da palavra, a palavra liberta e a palavra nos leva a essa comunhão íntima com o Senhor. Amém, amém. Tá vendo, pessoal? É muito importante a gente ficar atento, porque é impressionante a quantidade de pessoas decepcionadas, desiludidas, pessoas que se frustraram por alguma coisa que aconteceu. Então, é por isso que a Bíblia diz que a coisa mais importante é o fim de todas as coisas e não o começo. Porque começar bem, muita gente começa, mas aí o inimigo vai lançando pessoas para tentarem causar feridas na alma, ele vai colocando, pedras no caminho, obstáculos, e a pessoa vai achando que não é tudo aquilo que eu pensei, que eu imaginei para mim. Então a pessoa vai se decepcionando, e aquilo ali, se a pessoa não tirar isso do coração, como o próprio Daniel disse, se você não for para a presença de Deus, entregar isso em oração, meu irmão, o diabo com certeza ele vai trazer mais amargura, mais mágoa. Então vamos vigiar, tá bom? Essa é a primeira arma do diabo. A segunda arma do diabo é a distração. Começa com D também, distração. Meus irmãos, quantas pessoas estão distraídas? O que é estar distraído? É você não se concentrar naquilo que está à sua volta. E nós vemos um exemplo muito claro disso, de um homem de Deus chamado Davi, o rei Davi. Era um homem de batalha, um homem de Deus, mas chegou um momento em que parece que ele não queria mais ir para as batalhas. Sabe aquele momento que você pensa assim, não, eu já sou um homem de Deus, eu já tenho unção, Deus já me batizou com o Espírito Santo, eu tenho tantos anos de ministério, tantos anos servindo ao Senhor, eu posso me permitir descansar e ficar de boa, sabe? E você para de lutar. Uma vez eu estava questionando a Deus, por que eu caí naquele pecado? Por que eu me afastei do Senhor naquela fase da minha vida? E Deus me levou exatamente para essa passagem que eu quero ler para você. A passagem que Davi se distraiu foi uma besteira, uma coisa simples. O fato dele não querer exercer o seu papel e ele quis ficar tranquilo, de boa. Foi ali que foi a sua queda, o começo de tudo, Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, o versículo 2 ao 4. Olha o que diz. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Olha, irmãos, parece uma coisa
simples, mas que arruinou a vida de Davi. Ele começou a passear pelo palácio, talvez pensando exatamente como eu te falei. Eu sou o homem de Deus, Deus já me garantiu que Ele vai estar comigo, eu não preciso mais vencer as batalhas do dia a dia. E era uma época em que o povo de Israel estava indo para a guerra. Nada tinha parado, mas Davi, por causa desse momento, de querer se acomodar, ele se distraiu, começou a ver uma mulher e ali se deitou com ela. Depois ele quis... olha que interessante, a Bíblia vai dizer que aquela mulher engravidou, e aqui a gente vê o perigo, porque às vezes o crente pensa assim, mas o que pode acontecer se eu me afastar, se eu me desviar, se eu voltar para o mundo? Meu irmão, não queira saber. O diabo, ele é astuto, o diabo, ele quer te envergonhar, ele quer te humilhar. Então o sal não pode perder o seu sabor, senão a Bíblia diz que ele só serve para ser pisado pelos homens. É triste ver que tantos homens de Deus, Daniel, esses dias eu estava vendo uma matéria, a maioria dos detentos, pessoas que são presidiários hoje, são filhos de crente, eram crentes, eram cristãos, muitos tinham chamado, ainda têm, mas estão lá pagando o preço por causa de algum momento em que houve uma distração do inimigo. Então, Daniel, explica para o pessoal algumas formas, da pessoa se distrair. Pode ser que você está passando por isso também, irmãos. Olha, o diabo sempre ele vai colocar distrações que parecem ser coisas lícitas, como está escrito na palavra do Senhor, todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm, todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos edificam. Nós podemos citar aqui os pecados, as lutas do dia a dia, a crise econômica, tudo isso produz distração. As redes sociais, hoje as pessoas estão virando mercadoria, elas estão sendo manipuladas. Hoje existe essa inteligência artificial que conhece o perfil de cada pessoa. Então as pessoas estão aprisionadas, estão sendo distraídas, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para ir na casa do Senhor, e a fé está se esfriando, estão sendo... de uma forma sutil, estão distraídas. E aí o que acontece? Na fragilidade o inimigo vem com toda a força para nos destruir. Então nós vemos aqui a palavra do Senhor, 1 Pedro 5:8, o apóstolo Pedro, agora um homem maduro, experiente, ele fala assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo está ao derredor, bramando como leão, procurando uma oportunidade, procurando uma brecha para distrair, para te destruir, para acabar com a sua vida. Portanto, é necessário nós entendermos a grande verdade, nós estamos numa batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra forças malignas, que são seres espirituais inteligentes, que conhece as nossas fraquezas, porque a gente acaba expressando. Então eles nos distraem, porque qual o propósito da nossa chamada? É buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é fazer discípulos, andar na presença do Senhor. Então o inimigo, ele tenta seduzir, ele tenta com todas as maneiras, porque os olhos, o ouvido são as portas principais da nossa alma, e nós temos que vigiar o que a gente está vendo, o que nós estamos ouvindo. A boca fala o que está cheio o coração. Então é necessário a gente estar sempre atento. Davi, ele ficou contemplando aquela mulher nua, mas ele não caiu abruptamente. É um processo. No outro dia seguinte, ele não foi para a guerra, foi de novo, olha lá, quem sabe o encontro aquela mulher nua tomando banho. Então, Davi, ele deu vazão para aquele sentimento, aquele desejo carnal, acabou caindo, e o pecado traz consequências. Então, o apóstolo Pedro fala: sede sóbrios, vigiai, esteja atento e orai. Então nós devemos ficar atento, porque a nossa luta é espiritual, e o inimigo, a função dele é roubar, matar e destruir, não é verdade? Exatamente. E o mesmo Pedro, que falou que a gente tem que estar muito atento, foi o mesmo Pedro que andou sobre as águas. Sim. E o diabo distraiu ele ali, porque a Bíblia diz que enquanto ele estava sobre as águas,
veio os fortes ventos, aquela tempestade, e ele ficou com medo. Então, é verdade. A distração, né, ela pode te fazer afundar. Naquele momento ele afundou, porque ele tirou os olhos de Jesus. E a Bíblia diz assim, ó, lá em Hebreus capítulo 12, que nós devemos nos desembaraçar de tudo aquilo que nos afasta de Deus nessa terra. Então, a gente tem que abrir mão não só do pecado, mas também das distrações, de coisas que até mesmo são boas, como você disse, às vezes uma rede social que pode ser uma bênção, mas se você não souber lidar, naquele momento seu de descanso, de lazer, você começa a entrar ali, quando vê você já está vendo fotos que não devia, você já está curtindo, flertando com alguém. Então, meus irmãos, principalmente, vamos fazer o seguinte, vamos tomar cuidado com esses momentos de descanso. O momento que você tem, às vezes é um fim de semana, às vezes é aquele momento que você tem para relaxar, não se esqueça de Deus. A gente não pode esquecer de Deus no momento ruim, mas também no momento bom, quando as coisas começam a dar certo, quando a gente tem vitórias, conquistas, como Davi. Esse é o momento de vigiar demais também, amém? O diabo ele vai te tentar quando tudo está faltando, quando você olha ali na despensa e não tem às vezes uma comida para você comer. Naquele momento o diabo vai lançar setas para você querer questionar a Deus. Mas quando você também estiver no bem bom, passando por momentos bons, de vacas gordas, né, que a gente diz, esse é o momento também que o diabo vai querer te distrair, para você ficar com as bênçãos e esquecer do abençoador. E é interessante que o próprio Jesus, ele disse, né, numa parábola, em que o rei, né, ele mandou chamar algumas pessoas para o banquete e todos eles inventaram uma desculpa porque eles estavam distraídos com as coisas dessa terra. Uns disseram, não, deixa eu vender minhas propriedades primeiro, né? Não, deixa eu vender o meu gado, sabe? São tantas coisas que podem ser boas, mas podem ser maldição na nossa vida. Pode nos afastar da presença de Deus. Tá bom, irmãos? Então, a primeira coisa é a decepção. A segunda arma do diabo é a distração. E a terceira arma, que começa com a letra D, essa também tem destruído muita gente, é o desânimo. Irmãos, ficar desanimado, isso é normal. Todo cristão fica desanimado. E muitos podem ser os fatores que vão nos desanimar. Uma doença que você passa, uma perda de um ente querido. É normal você chorar, é normal você se lamentar. Mas se você não se levantar, não pedir que o Senhor te renove, se você se entregar, aí o inimigo ele pode querer te afundar ainda mais. Então, Daniel, fale alguns exemplos aí, né, de fatores que podem nos levar ao desânimo. Uma esperança adiada, né, uma promessa de Deus quando tarda, o que acontece? Bate o desânimo. A Bíblia deixa bem claro em Provérbios 13:12, a demora da promessa o coração adoece. E um sintoma é o desânimo. A gente perde a vontade de orar, perde a vontade de buscar a Deus, a gente acaba caindo nesse desânimo. E Jesus deixou bem claro em João capítulo 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenha paz em mim. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Porque o contrário do desânimo é o ânimo, e o ânimo nos leva a enfrentar a luta, enfrentar o problema, enfrentar as adversidades. Mas uma pessoa desanimada, o que acontece? Essa pessoa, ela foge do problema, ela acaba arrefecendo, ela acaba aceitando as adversidades, os problemas. Aí o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Então é muito importante a gente ser proativo, reagir diante do desânimo, porque ninguém está livre. Muitas vezes o motivo é legítimo, perda de algum querido, ou uma bancarrota nos negócios, a gente se abate. Mas como disse o salmista, me vindo o desânimo, me vindo o medo, me vindo a tristeza, eu hei de confiar em Deus cuja palavra eu exulto, nesse Deus eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer o mortal? Então nós temos que estar focado no Senhor. Exatamente. E assim, na Bíblia mostra muitos homens, né, que desanimaram, mas o exemplo que todos nós conhecemos é o exemplo de Elias, né? Elias, ele estava com um desgaste emocional. Eu estava até conversando agora mesmo com o Daniel,
Muitas vezes a gente fica cansado e a gente acha que é só um cansaço físico. Pode ser, mas o diabo, ele sabe o momento que você está cansado e ele vai colocar uma carga maior ali. Então, isso pode te fazer querer parar, querer desistir. Quantas pessoas desistindo daquilo que Deus as chamou para fazer, desistindo dos estudos, do casamento, do trabalho. Irmãos, devemos tomar muito cuidado com o desânimo, porque senão daqui a pouco você está preguiçoso, você não quer se levantar. E a Bíblia diz que a pobreza chega na casa do preguiçoso, porque ele já não quer se levantar da cama, ele já se entregou. Gente, é impressionante quantos jovens aí estão piores do que os idosos. Não tem força para mais nada. Irmão, se a gente for olhar para o problema, realmente nós vamos ter 1000 motivos para desanimar. Mas se a gente olhar para Jesus, para as promessas de Deus, nós vamos receber uma força. A Bíblia diz, em Isaías, que até os jovens se cansam, se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Então, Pastor Juninho, eu e Daniel, nós vamos orar daqui a pouco. Sim. Pode falar, Daniel. Eu acho interessante essa ilustração que você estava compartilhando agora, que Elias, ele desafiou os profetas de Baal, Deus mandou fogo e todo o povo adorou a Deus, reverenciou a Deus, declarando que o Deus único, o absoluto, o eterno, é o Deus que sobrepuja a todos os falsos deuses. Baal não pôde mandar fogo. Agora, a Bíblia fala que houve essa grande vitória, os 400 profetas de Baal morreram, foram mortos, foi a sentença deles. Agora a própria Jezabel se levanta neste momento e jura de morte, matar o profeta Elias. Quando ele soube da ameaça de Jezabel, ele foge para o deserto, ele cai num desânimo, ele cai numa prostração, não porque ele teve medo de Jezabel, mas ele estava cansado daquela expectativa. Agora vai acontecer, agora o povo vai se render, agora as coisas vão acontecer como Deus tem falado ao meu coração, que o povo vai se converter. Mas, de repente, ele fica decepcionado e desanimado e foge. E nessa fuga aí ele pede para Deus a morte. Ele fala: Deus, eu não quero mais, levante o outro no meu lugar. Então o desânimo pode levar a pessoa à depressão, a desistir da vida. Pastor Juninho, uma ilustração que eu achei muito interessante, que eu gostaria de compartilhar. Thomas Edison, numa noite de 1914, o laboratório dele pegou fogo, um laboratório de 2 milhões de dólares. E o seu filho até ficou preocupado, que o pai ficava altas horas da noite, ia lá, cuidando do laboratório, criando lá as suas invenções. Aí percebeu que o pai estava contemplando aquele incêndio e ele ficou tão tocado, o filho chamado Charles, o pai com seus 67 anos de idade, contemplando o seu trabalho de tantos anos agora, e foi para cinza, estava agora no monturo, tudo queimado. E o filho tenta consolar o pai, mas o pai consola o filho, e ele diz o seguinte: existe grande valor num desastre como este. Todos os nossos erros são queimados. Graças a Deus podemos começar tudo de novo. E Thomas Edison disse assim: até o incêndio tinha esse incêndio, antes do incêndio ele estava querendo inventar o tocadisco, ele estava trabalhando nessa invenção. E depois do incêndio, em 3 semanas ele conseguiu desenvolver essa invenção, o tocadisco. Então, a ideia aqui: existe coisas na vida que não conseguimos controlar, elas simplesmente acontecem. O que fará a grande diferença é como reagimos a ela. Podemos ficar lamentando os acontecimentos ou arregaçar as mangas e seguir em frente, ainda com mais garra e entusiasmo. Então, a grande lição que nós aprendemos de um grande homem que inventou mais de 2.000 invenções, patenteou mais de 2.000 invenções, que ele aprendeu
em se encorajar no momento de grande decepção, de desânimo, a qual ele poderia ter se abatido, o desânimo, falar, chega, eu vou me aposentar, mas não, ele encarou como oportunidade e ele conseguiu desenvolver essa grande invenção que foi o toca-disco. Então, a grande lição que a gente aprende, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, vamos tomar posse dessa palavra, Josué 1:9, não te mandei eu, a palavra do Senhor para nós, não te mandei eu ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Então a palavra do Senhor nos encoraja, não é verdade? Sabe o que eu mais gosto de você, em você? É exatamente isso, né? Para você não tem barreira, não tem impossibilidade, você está sempre empolgado. A gente ora, né, o pessoal, eu oro muito com o Daniel por telefone. Às vezes eu ligo para ele 11 horas da noite, ele tá lá, vamos orar, vamos embora, vai. Vamos, né? Vamos crer no melhor. Então, assim, que você possa continuar, que você possa continuar com o espírito aí, que é o mesmo de Josué e Caleb, né? Esse ânimo. Dá a impressão que você tem 18 anos, você tem 20 anos, você é um menino, né? Amém. Então, pessoal, nós precisamos andar com pessoas assim, ó. Gente empolgada, né? O Daniel é um cara empolgado, um cara cheio de vigor espiritual. Então, tome cuidado, pare de ficar andando com gente que te põe para baixo, gente que vai te levar para o comodismo. Fuja dessas pessoas. Você pode andar, pode conviver, mas tenha intimidade com pessoas que vão te encorajar dia após dia. Amém, irmãos? O próprio salmista, talvez ele não tivesse ninguém ali ao lado dele naquele momento. Então, ele mesmo, ele fez uma oração, ó. Olha o que está escrito, Salmo 42, o versículo 5 e o 6. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém, irmãos? Então ele falou para ele mesmo, ele profetizou, ele falou, eu vou louvar a Deus. Hoje pode ser que está difícil. Eu já passei uma fase da minha vida, eu não queria, eu confesso para você, eu não tinha força para ler a Bíblia. As minhas orações parecia que não passavam do teto, porque eu estava frustrado, eu estava numa fase difícil, mas eu sabia que o desânimo pode ser um instrumento na mão do diabo para você ficar nesse deserto para sempre. Então, é nesse momento que você está mais suscetível aos ataques do diabo. Tome muito cuidado, tá bom, irmãos? E só para a gente encerrar, como você pode vencer essas 3 armas, essa arma 3D do diabo? Primeiro, você tem que estar sempre vigilante. Foi o que nós falamos aqui. Tome muito cuidado o tempo todo. Nunca ache que você está bom o suficiente. Segundo, não guarde coisas ruins no seu coração. Tome muito cuidado com a mágoa, ressentimento. Se você olhar para a igreja, você vai ver a quantidade de pessoas que estão frustradas, amarguradas. E aí elas vão contaminando todo mundo. E a melhor forma é você entregar tudo nas mãos de Deus. Porque a Bíblia diz, Tiago 4,7, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém. Bem? Então, irmãos, nós vamos orar agora. Eu vou orar, depois o Daniel vai orar em seguida. E nós não vamos aceitar esse mal que tem se levantado contra você, contra a sua família. Vamos orar então? Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero interceder por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta mensagem poderosa que o Senhor trouxe ao nosso coração. Deus, nós sabemos que o inimigo, ele é astuto, muitas vezes ele quer sim nos destruir e ele consegue de certa forma, porque nós nos afastamos, nós nos distraímos, nós perdemos o foco e por causa de alguma decepção, por causa de alguma ferida na alma, nós damos espaço para o inimigo. Senhor, te pedimos perdão por isso, Pai, porque o Senhor nos manda ter bom ânimo, o Senhor nos manda vigiar, o Senhor nos manda estar sempre atentos, vigilantes às astúcias do inimigo. Senhor, muito, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem a palavra, o Senhor tem nos dado a Tua palavra, para que a cada dia a gente tenha uma instrução, para que a cada dia a gente tenha também armas espirituais, que a gente não venha
ser pego de surpresa, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, enche essa pessoa que está nos ouvindo agora com um ânimo, com um renovo espiritual. Pai, não deixe que ela fique presa nesse deserto para sempre, Pai. Essa pessoa que já foi um dia líder de louvor, já pregou a palavra, já evangelizou e hoje não tem força mais para voltar aos teus caminhos. Senhor, derrama da tua misericórdia, porque a tua palavra diz que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar e nos fazer novo de novo. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, fica conosco hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Senhor, eu quero rogar a Ti, Senhor, abençoa todos os Teus filhinhos, Pai, que estão vivendo esse momento, Senhor, de abalo, Senhor, esse momento de fragilidade, Senhor. O inimigo tem tentado de todas as maneiras, com a decepção, com desânimo, com distração, mas que hoje, Senhor, esta palavra, Senhor, nós possamos nos posicionar e focar para Jesus e correr a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, que Ele nos ajude, que Ele nos encoraja todo dia. Pai, eu quero abençoar todas as famílias, Pai, que o Senhor venha agora trazer, Senhor, a libertação, Pai, desse momento de decepção, Pai. Deus, se o marido decepcionou a esposa, ou a esposa o marido, Pai, que haja conserto, que haja perdão, que haja, Senhor, neste momento, Senhor, ó Deus, a unidade, Pai, fechando qualquer brecha, orando, se perdoando, Pai. Ou se a família está passando um momento de desânimo, levante essa família para orar, para buscar o Senhor, Pai, para ler a palavra, Senhor, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para demolir as fortalezas, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, atentar para a palavra e não se distrair com as coisas deste mundo, os atrativos, Senhor. Muitas vezes, Senhor, os atrativos que Satanás nos oferece é para trazer conflito na nossa alma, para lançar dúvida e nos afastar do Senhor, nos esfriar, mas nós queremos, Senhor, andar em santidade, viver na presença do Senhor e não se distrair, Pai. Deus, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha abençoar todos neste momento, Senhor, encorajando, Senhor, porque o Senhor está voltando e nós estamos vivendo, Senhor, a iminente volta de Jesus. O Senhor está para arrebatar a tua igreja e nós queremos estar atentos, Senhor, vigiando e orando para que a gente não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, mas nós queremos fortalecer nosso espírito, Senhor, orando, meditando na palavra, louvando, adorando a Deus, sujeitando os irmãos, Pai, e nós queremos, Senhor, agradar o coração de Deus, cumprindo a nossa missão, ide por todo mundo e fazer discípulo. Pai, eu quero abençoar todos, Pai, e declarar neste dia, Senhor, um dia do milagre de Deus, um dia da restauração, dia de libertação, que esses 3 inimigos hoje caiam por terra nas nossas vidas e que o Senhor levante a todos, encorajando, trazendo uma fé inabalável. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Oh, meus irmãos, eu tenho certeza, essa palavra, ela vai ser ministrada na sua vida, não somente hoje, mas guarde ela no teu coração. Tome muito cuidado, tá bom? Com a decepção, tome cuidado com a distração e com o desânimo. Amém? Espero que vocês tenham gostado e eu peço que vocês compartilhem esta mensagem. Tantas pessoas precisando de uma oração, de uma palavra de encorajamento e Deus pode usar a sua vida. Amém? Eu vou deixar aqui embaixo então o link do canal do Daniel. Vai lá agora, se inscreve e tenho certeza, você vai ser muito abençoado com as pregações dele. Tá certo? Deus abençoe, gente. Deus abençoe, Daniel. Deus abençoe a todos. Amém.